Olá pessoal, tudo bom? Então, 7 de novembro, sejam bem-vindos ao canal Finanças para Ti, aqui na Belmonte, diretamente de Porto Alegre, canal de investidor para investidor no Tesouro Direto. Então, pessoal, vamos revisar as estatísticas, vamos ver o que aconteceu. Bastante volatilidade. Se a gente olhar aqui os últimos dias de outubro, começando os primeiros de novembro, no IPCA 26, a gente tem, inclusive essa semana, taxas acima de 5,60 e um derretimento para a faixa dos 5,40. A média no ano ainda se mantém em 5,53, então quer dizer, com as taxas abaixo de 5,5, é aquilo, talvez você, numa próxima alta, possa sentir um prejuízozinho de marcação mercado, mas é um papel muito seguro, ele continua evoluindo bem no preço. Claro, agora estão andando um pouco de lado na casa dos R$ 3.200, mas vejam que ele vai atingindo patamares, por exemplo, para menos de 3.100 agora ele não tem como cair de 3.100. Então vejam que nesse aspecto é um título extremamente seguro. Assim como essa média do ano, tanto a média quanto o percentil 50 de preço, atualmente são inatingíveis. A gente está aí a mais de R$ 100 acima de ambos. E o melhor percentil, 5,65, também está longe. Então, PCA 26 está caindo a taxa, está dando um ganhozinho de marcação a mercado. Por exemplo, esse pulo aqui, 3.209 para 3.245. Isso aqui é um ganho de marcação a mercado, mesmo num IPCA tão curto. Porque a taxa, vejam aqui, ela caiu de 5,65 para 5,41. Isso aí dá aproximadamente R$ 36. Aqui onde eu tô, até de repente a gente coloca outra cor aqui para ficar bem claro o que eu estou citando. Então, assim, pode acontecer isso, pode acontecer a volta, voltar a taxa, se acontecer algum fato extraordinário, o que eu não acredito. Porque o mercado precificou aí as coisas, precificou já também a questão dos juros americanos, essa questão toda. Então, olha aqui, pessoal, tá aqui, bem claro agora. 5,65 para 5,41 são 24 basis points, trazendo aí R$ 36, um pouquinho menos. E eu acho que não tem grandes chances de a taxa subir muito, pelo menos até o fim do ano. IPCA 35, pessoal, mantendo taxa média, mantendo Q3, 5,75, 5,85 respectivamente. E olha só, o que aconteceu? Então a taxa do IPCA 26 está caindo. A do 35 está mais ou menos mantendo. Olha aqui, só dando uma passada de olhos aqui, 5,70, 5,80. Tá mantendo próximo. Por exemplo, a última abertura, no dia 4 de novembro, foi acima da média do ano. Então, isso significa que a curva aqui no prazo longo não relaxou, mas no prazo curto sim. Por isso que só o IPCA 26 teve essa diferença mais marcante. De preço, de novo nós temos aí preços na faixa de R$ 60 acima da média do ano. O que é muito bom, né? Quem comprou lá no começo do ano tá tranquilo aí com o título, tá rendendo alguma coisa. Pagou menos de 1.900, olha ali. Começou em 1914, parece data, e depois caiu. Caiu para menos de 1.900, chegou a, olha aqui, R$ 1.820, 1.817. Então, pessoal, é aquilo. Muito provavelmente essas compras de hoje, que a gente está vendo, esses preços de hoje, vão dar essa sensação daqui a um ano e meio. Certo? Há uma grande probabilidade de que sim. Até porque a taxa nem caiu tudo isso, 5,77 agora. Olha ali, esse preço aqui, a 1.817 era numa taxa pior, 5,69. E aí o título se valorizando aí R$ 150. Claro que se você colocar na ponta do lápis, vai dar IPCA e um valorzinho menor que 5,69. Mas a gente também tem que ver o seguinte, como é que é carregar esse título, como é que é ter um título longo na carteira. E é muito tranquilo, é muito tranquilo. Já o 45, ele oscila mais. Muito prazo,
a gente vê aqui, ó, aqui agora, ó, isso está bem interessante. De repente a gente vai fazer um puxadinho aqui de taxas. Fazer o puxadinho de taxas, vou pegar aqui do dia 20 de outubro, pegar aqui o 45 e comparar com o 35, porque agora o Tesouro parece que está dando a maior taxa durante muito tempo. Aliás, acho que durante anos. A taxa mais alta no Tesouro sempre foi do IPCA mais longo cronologicamente, em prazo. Em prazo. E nos últimos dias tem sido o 45 com mais taxa. Vamos colocar aqui um delta, tá? Pessoal, esse conteúdo aqui, ó, tu não encontra na internet. Então a gente vai fazer uma simples continha aritmética aqui, ó, para ver a diferença percentual entre eles. Então, olha ali, ó. Aqui foi a partir do... eu comecei no dia 20. De repente vamos colocar as datas também para a gente ficar com essa informação bem certinha aqui. Então, olha ali, gente. No dia 24, começou a diferença. E a diferença deu uma puxadinha, ó, chegou a 0,08, agora é 0,07. Então, e isso aqui ainda não é suficiente, ainda não foi suficiente para mudar a taxa média do ano, nem o melhor quartil. Mas em seguida vai se tornar. Aí o que está acontecendo, pessoal? A gente vê que o 45, ele aumentou um pouquinho a taxa, né? Porque tudo que aconteceu com o 35, a gente pegar do dia 20 para cá, ó, 5,75 para 5,77. Então ficou andando de lado. E o 45 subindo. Então é um pouco desconfortável para quem está no 45, porque aí não vê progresso no preço. Olha o que acontece com o preço. Na casa de 1.100, baixando um pouquinho, e realmente menos de 1.100 parece no momento, não é recomendação, mas parece no momento um preço muito interessante. No mínimo, para dizer. Preço interessante. Veja bem, não estou recomendando, tá? Mas menos de 1.100 realmente parece um preço muito forte. Olha, ó, quando que ele esteve a menos de 1.100? Lá em 19 de setembro. Mesmo assim, tinha vários momentos acima de 1.100. Em agosto, quer dizer, já tem aí um fator favorável. E aí, será que essa distância aqui, esse delta que eu calculei, será que isso aqui vai aumentar nos próximos dias? Eu acho que reduzir não reduz mais. Acho que não vai reduzir para menos do que isso aqui. Acho que 0,03 seria um bom número. Por quê? Porque tem que ter prêmio, né, gente? Tem que ter prêmio. Isso era uma queixa antiga. E que bom que tá assim. Que bom que tá assim. Só que aí o que acontece? Nesses dias, nesse momento em que a modificação foi implementada, o 45 parece que não anda. Apesar dele estar andando, porque a taxa subiu um pouquinho, ele pode até estar dando um certo prejuízo de marcação a mercado. Por exemplo, esse 0,08 aqui, que não aconteceu no 35. Então, o 35 aparentemente está rendendo mais no momento, na marcação a mercado, porque a taxa não está subindo, ele não está dando prejuízo. Mas isso aqui, pessoal, é só momento. Depois que isso aqui se estabilizar e ficar assim um intervalo mais ou menos estável, vocês vão ver, vai ser muito legal. IPCA com juros 32, pessoal. Mantendo a média, mantendo o melhor quartil em 5,81. E aqui, ó, nas taxas, a gente vê assim, ó, ele tem comportamento intermediário entre o 26 e o 35. Então ele está com as taxas mais próximas do 35, principal, mas um pouquinho abaixo da média. Já o 26 está bem abaixo da média. 5,41 para 5,53. O 35, volta aqui, o 35 nos últimos dias tem estado na média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, dependendo do dia. E o 32? 32 na média e um pouquinho para baixo. Nos últimos 3 dias de abertura do mercado, o 32 abaixo. E o preço, pessoal, o preço aqui subiu R$1. Então, quer dizer, aquele cupomzinho que está crescendo dentro do preço se faz notar agora, né? Porque a média está aumentando, finalmente. IPCA 40
Temos, então, taxa. O IPCA 40 é uma coisa que está difícil de compreender. As taxas estão menores, inclusive, que as do 32. 5,73, por exemplo, na última abertura versus 5,68. E as médias estão praticamente iguais, né? O Q13 é um pouquinho mais alto e a média do ano é um base point mais alta que o 40. E 8 anos a mais de prazo, que é risco, certo? É risco Brasil aí na carteira. Então, tá difícil de entender. É um título longo, é uma depressãozinha na curva longa nesse prazo específico. Tá? Não, isso não tem ainda um significado estatístico ou de que é uma inversão ou de que isso possa prever alguma coisa. Mas a gente está acompanhando e está olhando. A partir do momento que as coisas acontecerem, a gente pode testar hipóteses estatísticas no futuro para tentar entender esse movimento. Mas realmente é algo bastante estranho. Porque como é que pode, né, gente? O 40 caindo taxa e o 45 aumentando com relação ao 35. A taxa aqui, ó, 5,68 do 40. Vamos ver com relação ao IPCA 35. 5,77. Então tá estranho mesmo essa quedinha aí. IPCA com juros 55. Então, o título aí voltou a ficar alguns dias acima de R$ 4.200, bem acima do preço médio do ano. Mas quanto que é o cupom de juros, pessoal? Se a gente pegar, que ele vai pagar agora, daqui a poucos dias, 4.150, perdão, 3.950, que é mais ou menos o VNA, 0029563. R$116 é o que vai sair do preço, tá? Então, 4.205 menos 116, olha aí, ó. Ele volta para preços da média e do Q2, hein? Mas isso só vai acontecer dia 16 de novembro. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. 15 é feriado. 1, 2, 3, 4. Ele vai ser negociado ainda dia 7, hoje, dia 8, dia 9 é o quarto dia. 9, 10, 11, 14, aí 15 é feriado, 16. Então, 9 ele sai da negociação e depois volta. Não sei se o Tesouro vai considerar o dia 15, eu acho que não, porque são 4 dias úteis. Então, 9, 10, 11 e 14. Vocês não estão vendo o calendário aí na tela, mas eu estou com ele aqui, a colinha aqui do lado. Então é isso, pessoal. Então, prestar atenção aí nesse título, porque ele vai ter essa modificação de preço. Pré-25, os prés caindo, né? A gente tem visto isso semana atrás de semana, e agora no 25 parou. Média se mantendo, melhor quartil se mantendo, e últimas negociações todas abaixo. Prazo curto. Olha aqui, ó, 11,92 para 11,77. Tem ganho de marcação a mercado aqui? Tem, olha aqui, pessoal, R$4. R$4 em cima de 786 é praticamente 0,5% de valorização nesses dias. Exatamente. 0,5089%, 0,5%. Né? Muito interessante. Pré-29. Pré-29, a média caiu 1 base point e o melhor quartil caiu 1 base point. E o preço? O preço está firmão acima dos R$500. Teve um prelúdio, um interlúdio aqui abaixo de 500, que talvez tenha ficado para o passado. Vamos ver. Pré-33 com juros, impressionante. Esse papel também está caindo a taxa, ainda caiu a média 1 base point, 2 base points no melhor quartil, e está se mantendo ali firme acima de R$915, R$920, todos esses dias, mesmo quando ele estava acima de 12%. Muito interessante esse título aí, que chegou aí a ser negociado a 820. Quando, Nathan? Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui que também é interessante. Olha aqui, ó. Por exemplo, lá em julho, ó, R$818. Então, quer dizer, se você quer arriscar uma marcação a mercado, também é possível nesse prefixado com juros. Só que tem que saber os momentos, tem que meio que ter uma bola de cristal, tem que correr o risco. Correr o risco, às vezes, de fazer um aporte e não dar certo, né? Isso aqui é marcação a mercado. Você corre um risco e às vezes pode não dar certo. Não dá certo o quê?
esse 818, tá, agora foi para 930, mas podia ter ido para 730. A gente não sabe de antemão o curso das coisas, a gente pode estimar, mas olha aí, é um papel muito possível de fazer marcação de mercado, porque de 818 para 930, qual é a diferença percentual? É de 13%. É de 13% em 4 meses. É um baita ganho de marcação a mercado. Tá aí, pré-fixado com juros. Porque quem diz que é título com juros, você não pode tentar uma marcaçãozinha a mercado? Pode, mas é muito arriscado, claro que é. Então, gente, quadro geral. Quadro geral, olha só, pessoal, o que aconteceu? A variação, aqui ficou um pouquinho curto, eu vou reduzir essa célula aqui para aqui, agora sim ficou tudo dentro do quadro. Então isso aqui é o fechamento da última sexta-feira, e nós temos aí o IPCA 26 e o 35 abaixo da taxa média do ano, e bem longe aí do melhor quartil. Só o 45 acima, 0,03%, ou 3 basis points. Por quê? Por causa da modificação que aconteceu. Isso aqui, por causa disso aqui. Por causa desse delta que ele passa a ter com relação ao 35, que na minha opinião é extremamente bem-vindo. É justo, só para dizer isso, é justo, ele tem mais prazo, ele tem que dar um prêmio por esse prazo. Todos os tesouros especiais com juros abaixo nas taxas, aí com relação à média do ano, e os prefixados idem, aumentando já. Semana passada estava em 0,20, 0,30 isso aqui, agora está 0,30, 0,50. Vejam que as taxas realmente estão com uma tendência de estabilizar num patamar mais baixo. E o preço? Olha aqui, pessoal. Nós temos, então... vamos ter que reduzir essa célula aqui. Então, por exemplo, com relação à média do ano, e essa média muda toda semana que a gente faz esse levantamento, é óbvio. E mesmo assim, ó, por exemplo, você tem prefixados aqui que estão acima de 5%, 2 acima de 5% e o 33 com 4%, porque é a média, o último fechamento com relação ao preço médio do ano. Tá, gente? Isso aqui é esse dado aqui. O Selics, com relação ao preço médio, não com relação ao começo do ano. O começo do ano é outra coluna. Os IPCAs todos bons e os IPCAs com juros razoavelmente bons também. Então, olha aí, pessoal. É por isso que a gente fala tanto do aporte fracionado. A gente vai fracionando e vai se aproximando dessas médias. Alguns vão ficar melhor, outros vão ficar com a média um pouquinho mais baixa. Mas esse é o nosso objetivo. A gente vai acompanhando, vai pegando e vai tendo essas rentabilidades intermediárias. Porque isso aqui a gente não vai vender os títulos antes do prazo, porque simplesmente não é um bom negócio. O bom negócio do Tesouro é deixar acumular o juro composto. E com relação ao dia 3 de janeiro de 22, todos os títulos bastante positivos. Os 2 Tesouros Selics já renderam mais de 10%, bem legal isso aí. Quase 1% ao mês, né? 10,5% e 10,88%. A gente não fechou o 11º mês do ano, então tá muito bom. E só o 45 negativo. Por quê, pessoal? De novo. De novo. Cadê? Tá aqui. De novo isso aqui. Então, minha gente, é isso. Tá? O 32, entre os IPCAs com juros, o 32 realmente se destacando aí, porque ele tá caindo a taxa um pouquinho menos que o 26, mas está caindo, então ele está dando ganhozinho de marcação a mercado, porque qual é o teórico? O teórico perfeito. O teórico perfeito desses IPCAs com juros, pessoal, é assim, ó, a variação de preço ser zero e todo o lucro ser entregue no cupom de juros. Isso é o perfeito e justo, certo? Ou então a variação de preço ser a inflação do período, para ser mais preciso, deveria ser. Então ele está perdendo um pouquinho ainda, questão de prazo. Mas se ficasse no 0 a 0, entregando todo o lucro no cupom de juros, estaria ok, tá? Porque a gente sabe que ele vai pagar o VNA no fim, então nenhuma preocupação. Então é isso, pessoal. Por esses dias eu não vou comentar expectativas. O mercado parece que está numa vibe boa, está naquela lua de mel, como a gente falou, já aconteceu em outros períodos, essa trégua, né? Essa lua de mel.
E, bom, vamos ver, vamos ver. A gente pode ser que tenha modificações em meados de 23, quando, sei lá, se acontecer algum número bom ou algum número ruim na economia, aí o mercado talvez vá reagir mais fortemente. Por enquanto, eu acho que ele continua nessa trégua aí, mas, de novo, não dá para prever. Eu acho que a volatilidade ainda está bastante forte e não dá para prever praticamente nada, para ser bem sincero. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.